Vamos dar continuidade então. Havia parado aqui no tratamento do segundo parâmetro da nossa URL, que é os methods. Agora vamos então tratar a parte dos parâmetros, que é a partir do segundo item da URL para frente. Antes de mais nada, vamos também tratar um problema que pode ser que a gente encontre. Eu lembrei aqui o seguinte: se eu tenho um parâmetro, digamos, se eu passar se eu colocar várias barras do lado direito e eu estou dando um explode, ele vai tentar separar essas barras. Então a gente tem que fazer ele cortar as barras que tiver à direita. Existe uma função que faz isso. Então aqui na minha URL, antes de eu dar o explode, eu vou fazer tirar essas barras do lado direito, utilizando a função rtrim. O trim separa os espaços ou algum tipo de caractere, ele pega e retira da string. O rtrim, o R é de right, à direita, então ele vai remover todos os caracteres que tiver à direita da minha stringa. Então vou utilizar aqui passando como parâmetro a string URL e como caractere a barra. Então ele vai cortar todas as barras que tiver à minha direita. Feito isso, já vai resolver o nosso problema. Então quando eu colocar várias barras aqui, ele não vai interpretar as barras. Problemas. Play. Certo? Estamos aqui então. Teste. Cadastro de pessoas. Barra teste. Barra teste. Ok. Então ele vai estar ignorando ali o que tiver de barra. Então a gente tem que pegar. Agora que a gente removeu já, conseguiu tratar o nosso TO e tratar o nosso método, a gente vai pegar o array que tínhamos criado aqui com o explode e vai eliminar desse array utilizando esse unset, que é para tirar, remover, limpar uma variável, unset array 0, unset array 1. Aí ele vai eliminar do array os dois itens que nós já retiramos aqui e tratamos aqui em cima, Aqui é o array 0 e aqui é o array 1. A gente já tirou, esses dois caras não interessam para nós. O que sobrar desse array será os parâmetros, que a gente vai transformar então nos nossos parâmetros. Então, feito isso, eu posso vir aqui e informar para a nossa classe, app, que os nossos parâmetros são o array que sobrar. Feito isso, a nossa parte de construção da classe está pronta. Se eu vir aqui e der um printr no executar, passando como informação a própria classe, a gente vai ver como que vai estar funcionando. Aí ele deu um printr. Então o nosso objeto TAPP, ele tem lá o TO, que é uma propriedade privada que se chama cadastro de pessoas. Tem aqui um método que se chama teste e tem como parâmetros um array ali que tem informações. Vamos montar a string como eu tinha feito antes. Cadastro de pessoa, barra listar por código 10, por exemplo. Então ele colocou ali, TO, cadastro de pessoas, listar por código, e passou como parâmetros ali um array. O array 10 e 0. Parece que não funcionou muito bem o trim
o rtrim que a gente utilizou ali, que essas barras aqui não era para estar funcionando. Ó, não era para acontecer isso aqui no array. Vamos verificar lá. Deve ter algum erro. Ah, certo. Ó, o erro foi o seguinte. O que eu fiz aqui? Eu chamei a função rtrim, mas eu esqueci de atribuir o resultado dessa função para a nossa variável URL. Ó, corrigindo então, façam essa alteração, adicionando URL recebe o resultado da função rtrim, que vai cortar as minhas barras ali. Feito isso, vai funcionar. Se eu colocar aqui duas barras aqui, ó, ele só aceitou o meu parâmetro 10, então tá beleza. Se eu colocasse aqui 20, ó, aí vai assim por diante. 30. Então eu tenho agora meus parâmetros, meu método e meu TO. A partir daí a gente pode começar a trabalhar com a classe para ela construir, instanciar, né, para a gente criar uma instância de uma classe qualquer de TO e chamar um método informado ali pela URL. Isso é a URL amigável. Então vamos partir aqui para a parte do executar. O que a gente vai fazer nesse executar? A gente vai chamar, verificar se a classe existe com a função, utilizando um if, né, criando um if. Vamos criar um if aqui. If e aqui no else eu vou deixar um comentário aqui para tratar erros. A gente vai ter que criar uma classe de tratamento de erros, né, na próxima aula ou nas aulas futuras. Então vamos fazer a verificação. Ó. Se class tem uma função que chama class exists, se a classe existe, qual classe que existe? A minha classe que está no TO ali. Então é this TO. O nome da classe está no meu TO, correto? Então, se ela existe, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar criar ela. Eu vou fazer um try catch, que é uma estrutura de tratamento de erros, que vai disparar uma exceção ali, caso essa tentativa de instanciar a classe não dê certo. Try é tentar, e catch vai catar o erro que surgir ali, o exception que surgir. Então dentro desse try catch eu vou tentar instanciar uma classe. Eu vou dar o nome dela de C, o meu objeto C vai receber uma nova instância do meu TO. This TO. Eu coloquei os dois parênteses no final porque eu estou chamando um construtor. Então meu TO vai receber ali, vai estar sendo instanciado. Bom, os construtores dos nossos TO não vão aceitar, a gente não pode fazer TOs com parâmetros de entrada. Nossos construtores não vai ter parâmetros de entrada, senão não vai funcionar nesse nosso jeito de trabalhar aqui. Então, criando aqui, instanciando o nosso TO, eu vou verificar se existe agora um método para esse TO, correto? Temos alguns minutos, então vou verificar aqui com a função if, e também vou fazer um else, no mesmo caso, para tratar erro. Vou deixar escrito aqui. Então, se existe uma outra função chamada method exists, que faz o seguinte: ele vai vir na minha classe C se existe um método com o nome do meu método, correto? Então, this method.
Então eu verifiquei ali, ó. Então se existe um método, então eu posso chamar esse método. Aí eu vou fazer uma verificação aqui para chamar um método utilizando parâmetros ou não. Então se eu tiver parâmetros, ó, vou verificar aqui if this parâmetros, se os meus parâmetros for diferente de null, né, se não for nulo os meus parâmetros é porque vai ter parâmetro, else é porque não vai ter parâmetro, né? Então se não tem parâmetro, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a classe e vai pedir para ela chamar o método, nosso método this method, sem parâmetro algum. Bom, então se os parâmetros forem diferentes de nulo, é porque vai ter parâmetros. Então eu vou chamar a minha classe, vou tentar acessar o método dela que nós temos aqui no método, porém eu vou passar os parâmetros que estão em this parâmetros. Lembrando que esses parâmetros vão ser um array, então o nosso método, se ele possui parâmetros, a gente tem que preparar ele para receber um array. Feito isso, acredito que a gente termina essa parte da classe TAPP. A gente vai ter que criar apenas métodos para tratar o erro, que eu vou postar nas próximas videoaulas. Acredito que só fim de semana que vem, ou se sobrar algum tempo durante a semana. Mas a nossa classe TAPP está finalizada, né? E acredito que é isso que a gente vai precisar para trabalhar. A gente cria essa classe TAPP uma vez apenas, ela vai servir para manipular todo o nosso aplicativo. E depois a gente vai estar... acredito que ela é uma das classes mais demoradas para estar trabalhando. Depois a gente vai estar criando os nossos outros objetos, que eu acredito que vai ser um pouco mais rápido. Então, vamos encerrar mais uma videoaula por aqui. E a gente se encontra na próxima videoaula. Um abraço a todos e até mais.